Bom dia a todos. É uma satisfação aqui abrir a nossa segunda rodada, o nosso segundo dia de seminário. Depois teremos a nossa reunião de conselho e estamos fazendo isso no horário um pouco mais estrito do que ontem. Ontem nós atrasamos um pouco e eu dei as minhas boas-vindas, falei da satisfação e do momento especial que realizamos esse encontro e resolvi deixar para hoje o que, enfim, acompanharia e que acompanha naturalmente enfim, essa manifestação. E o acompanhamento são digamos assim, os reconhecimentos, o agradecimento que eu, como coordenador do INEU, tenho que fazer. Em primeiro lugar, a PUC, por nos ter propiciado essa sala e as condições para a realização do seminário. E um agradecimento muito especial às duas pessoas que, com desvelo de sempre, tornaram possível, mas muito grande, não é? Tornaram possível e muito mais agradável esse encontro. Né? Eu estou falando da Neuza, naturalmente, e do Sandro. Então, é isso, nosso reconhecimento e a satisfação de estarmos abrindo aqui a última mesa do nosso seminário. Obrigada, Sebastião. Eu também agradeço, né? Porque também é confiança, né? Se não tem essa confiança, as coisas também não saem. Então, vamos dar início hoje à nossa quinta mesa do evento. As eleições de 2022 é o tema principal. E estão aqui com a gente, de longe, o professor Rafael Iores, que vai falar para a gente sobre o processo eleitoral em 2022 lá nos Estados Unidos, né? As chamadas eleições de meio de mandato. E, em seguida, vamos ter o professor Marcos Cordeiro. E só fazendo aqui uma observação, o professor Rafael Iores é da Universidade de Denver, lá nos Estados Unidos, está, no momento, em Paris, fazendo um pós-doc, né, um programa sanduíche de intercâmbio, e contribui muito com a gente, então a gente já agradece aqui, já deixa registrado o agradecimento dessa parceria, porque ele está sempre aqui dando informações e dados e fazendo análise para a gente sobre as políticas nos Estados Unidos, né? E aí, em seguida, nós vamos ter a fala do professor Marcos Cordeiro, que é da Unesp, e vai falar para a gente do voto latino e o equilíbrio de forças entre democratas e republicanos, e vai falar de uma perspectiva, principalmente, da comunidade latino-americana nos Estados Unidos. Ele hoje está coordenando um projeto que é o Observatório Latino, que tenta monitorar, né, que procura monitorar as políticas nos Estados Unidos e quais são as demandas dessa comunidade latino-americana. Então, esse é o propósito do observatório que o professor Marcos Cordeiro coordena no momento. E, em seguida, a gente tem aqui a professora Tatiana Teixeira, que é da equipe do INEU, do INCT, e também hoje é professora da UFRJ, né, está fazendo um trabalho lá com o FRJ e muito bonito esse trabalho, porque ela é uma colaboradora aí que tem muitas responsabilidades, né, enfim, então precisa ser reconhecida, viu, Tati? E ela vai falar vai fazer uma análise para a gente dos resultados dessas eleições, tá? Então, vai fazer algumas observações aqui para a gente. Então, eu já queria dar início com o professor Rafael Iores, e a gente tem 15 minutos de fala, seguindo a nossa programação de ontem, né, os limites de ontem, para não ficarem depois falando, a quinta mesa teve privilégios. E aí a gente vai ter um tempinho a mais, que se não houver perguntas diretas aqui, que os próprios palestrantes possam fazer algumas observações finais, então, a partir do tempo, tá bom? A palavra está com você, professor Rafael. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, professora Neuza. Como estão todos aí no Brasil? Eu vejo que estão de máscaras, então eu
espero que estejam bem. Eu não sei como é que está a situação aí da Covid. Aqui as coisas têm piorado rapidamente. Eu falo aqui da minha casa, onde estamos num dia extremamente frio em Paris, e é um prazer partilhar aqui, aquecer o dia com essa participação, esse diálogo com vocês. Enfim, quem sabe numa próxima poderemos estar juntos. Eu na verdade, tenho muito pouco para partilhar, porque eu acho que a gente todos acompanhamos de perto, né? Ainda que fisicamente, talvez de longe, esse processo, foi o meu caso, mas só para traçar algumas questões. Eu gostaria, portanto, de mais uma vez agradecer o convite e só ler rapidamente algumas linhas, depois tentar comentar algumas coisas. O texto que eu queria ler são exatamente 4 linhas, que é o seguinte: as eleições de novembro passado talvez venham a ser lembradas mais pela indefinição e aprofundamento da divisão que vem definindo a sociedade norte-americana ao longo dos últimos anos, do que por ter apontado um caminho claro ao país, algo cada dia mais urgente. Essa frase, na verdade, eu escrevi para o artigo que saiu no último livro organizado aí pelo INEU, né, de Trump a Biden, né, falando das eleições de 2020. E eu estava pensando, por que começar falando isso? Porque eu acho que, em algum grau, né, me parece incrível como isso poderia ter sido dito e escrito sobre as eleições que ocorreram agora, mês passado, de 2022. Por quê que esse continua sendo o caso, né, da sociedade norte-americana, do contexto político norte-americano? Eu acho que essa que é mais ou menos o mote do que eu queria refletir um pouco isso com vocês hoje. Quer dizer, primeiro, acho que tem que lembrar questões um pouco mais estruturais, acho que tem questões ainda mais estruturais, mas de uma maneira rápida relacionada ao contexto eleitoral. Quer dizer, Biden chega ao poder numa frente anti-Trump, né, que significa que é menos, talvez, entusiasmo, né, geral em relação ao Biden, mas como um candidato que podia alinhavar essa frente, né, de diferentes grupos dentro do Partido Democrata. Era mais em relação a uma rejeição a Trump. Por ser uma frente tão ampla, que incluía próprios republicanos descontentes com Trump, até, né, o lado mais esquerdo do partido, se esperava muito da sua administração. Né? Se esperava, claro, que se administrasse de uma maneira melhor a situação da Covid, até que, né, os grupos mais progressistas dentro do partido que se tentasse buscar retomar reformas mais estruturais ligadas especialmente a programas sociais da sociedade norte-americana. Então, é uma expectativa muito grande. Qual era o saldo dessa expectativa? O que foi atingido nesses últimos 2 anos que foi estruturalmente importante para definir a eleição agora do mês passado? A Covid, o quadro claramente foi tido sob controle, né, após a chegada de Biden ao poder, mas não é um tema, como sabemos, que é o caso do Brasil, Europa, não é um tema que sumiu do radar e continua sendo politizado, né, pela base republicana, no sentido das ameaças e liberdades, assim como uma certa frustração dos apoiadores de Biden, que, em grande medida, enfim, acham que foi muito melhor administrado, mas que poderia ter sido melhor administrado ainda, ou seja, há uma relutância ainda à Covid no sentido de não ter atingido, integrado tudo que foi prometido ou esperado. De uma maneira ainda mais forte, eu acho que as reformas estruturais prometidas não passaram poucas reformas no sentido, alguns perdões de dívidas escolares, aumentos marginais em acesso à saúde, alguns outros direitos sociais, como, por exemplo, creche, mas um pacote mais ambicioso de reformas não passou, sabemos muito bem, ficou travado no Senado, inclusive por um senador democrata. Mas, então, portanto, havia uma certa frustração na base própria democrata em relação a isso. Algumas medidas mais ambiciosas passaram na área ambiental, como sempre, numa lógica via subsídios, né, que acabam, na verdade, beneficiando não só consumidores, mas empresas, mas isso são medidas que não levam um certo tempo, tanto do ponto de vista econômico, especialmente do ponto de vista ambiental. Portanto, ainda onde tivemos melhorias, havia uma certa sensação de algo ainda a ser feito. Claro que Biden melhorou a imagem do país, dos Estados Unidos no mundo, mas isso não tem um grande impacto eleitoral né, doméstico, muito menos nas eleições de meio de mandato. Então, tínhamos, de certa maneira, um certo clima meio morno em relação ao Partido Democrata e a Biden já no início desse ano, no ano de 2000. E, dentro disso, acho que a grande variável interveniente que ajudou muito a definir o curso das eleições foi claramente o aumento que já vinha ocorrendo do custo de vida e da inflação, em recortes históricos, por fatores domésticos, como o superaquecimento de uma demanda reprimida ao longo da Covid e subsídios providos pelo governo norte-americano em relação
de dinheiro que foi, né, quando possível, utilizado para viagens, para compras, né? É uma economia muito baseada no consumo, assim como, claro, por fatores mais estruturais, ligados a cadeias mais amplas de produção no mundo, né? E o aumento relacionado a isso também do petróleo, inicialmente, que já vinha de antes, o preço da gasolina nos Estados Unidos já vinha alto ano passado, e claro que se agravou ao longo da guerra. Portanto, de novo, não havia um grande clima de entusiasmo da base democrata para ir às urnas, né? Tínhamos uma administração da qual se esperava muito e que não tinha conseguido entregar tanto dessas promessas, que estava sendo claramente afetado por fatores que não podia claramente resolver. Então, começamos o ano com uma certa preocupação muito grande que os republicanos fossem, né, tomar conta e saírem muito bem nas eleições. Uma grande onda vermelha que tomaria conta do país. Que é o padrão, né, das eleições de meio mandato já há 100 anos. Né? Só em 3 eleições, que foi 34, 62 e 2002, quando o presidente no poder consegue manter, né, a sua base no Congresso, que foram exatamente o Roosevelt, o Kennedy e o Bush. Então, o clima era mais ou menos de aceitação que haveria essa onda vermelha já no mês passado. Interessantemente, isso mudou um pouco no início do verão norte-americano, quando, após a decisão da Suprema Corte de impedir, né, a garantia federal do acesso ao aborto, em nível federal, que isso deveria se voltar ao nível dos estados, se tentou mobilizar, e houve uma certa mobilização das bases democratas para aguerrir, né, a motivar as pessoas para irem às urnas. Então, começou a ser um certo otimismo que o tema do aborto e, muito reiteradamente dito pelo próprio Biden, a defesa da democracia, um tema claramente muito abstrato, pudesse levar nessa uma resposta a esse clima maior de pessimismo e levar as pessoas às urnas, isso ao longo do mês de junho, julho. Quando chegamos a setembro, parecia que um pouco isso estava já mudando de novo, né? Os republicanos conseguiram, nas suas próprias bases, num sentido muito mais localizado, descentralizado, focar em temas de segurança pública, que se tornaram importantes para em diferentes distritos, assim como se valer muito bem do tema da inflação, do custo de vida, e agregar a isso o tema da imigração. Então, tínhamos uma eleição que estava indo rumo aos republicanos, no início meio do ano, mais ou menos, uma remobilização democrata, e já mais próximo à eleição, novamente, uma expectativa de que as coisas iam para o lado republicano. A vitória decisiva republicana iria, por fim, ocorrer. O que aconteceu? Sabemos muito bem que não foi exatamente o que ocorreu. Por final das contas, temos, portanto, na verdade, um governo bastante dividido, onde o status quo, né, a qual eu aludi no início aqui, de certa maneira continua. Não temos mais o controle geral dos democratas das duas casas, dos dois poderes, ou seja, legislativo e executivo, mas ainda um governo muito dividido, no qual os democratas foram de uma maneira histórica, inclusive especialmente dado que a aprovação ao governo Biden está por volta de 40%, que normalmente não é o caso que o presidente, nesse grau de aprovação, consiga manter a maioria, pelo menos de uma das casas congressuais. Como é que poderia se explicar isso? Bom, lembremos que o sistema eleitoral como sabemos, descentralizado, e que em grandes partes dos estados, se não quase todos os estados, o voto ele pode ser antecipado, e ele pode ser antecipado especialmente pelo correio. Muitos já tinham votado antes dessa final ressurgência do impulso ao voto republicano, que começou a ocorrer aí por setembro e outubro. Então, ou seja, esses votos já tinham sido definidos mais por uma reação, né, à decisão da Suprema Corte, entre outras questões, do momento onde havia um maior entusiasmo no início do verão para o voto democrata. Então, isso ajuda a explicar um pouco, em certo grau, por que houve um certo controle da perda, né, democrata em relação aos republicanos. O tema do aborto se provou muito mais, de fato, importante, como se esperava. Algumas sondagens apontam que, embora a preocupação ao custo de vida e à inflação fosse a primeira de grande parte das pessoas que foram votar, né, em novembro agora, aborto tinha quase números iguais. Nós estamos falando aí de algo em torno de 30% por uma preocupação em relação ao custo de vida, e quase isso, 27%, 28% em relação ao tema do aborto. Claro, de novo, isso varia muito por estado, por distrito, mas foi algo amplamente motivador, né, para pessoas irem às urnas votarem para manter, ou para impedir, né, certos candidatos republicanos a chegarem ao poder. Isso especialmente entre os jovens. O voto jovem foi muito decisivo em relação
essa proteção, né, ou impedir essa vitória massiva dos republicanos no Congresso. E o próprio tema da inflação, embora houvesse um reconhecimento de que, de fato, o Biden não estaria administrando bem a situação econômica, que é um tema muito urgente, muito presente na cabeça das pessoas, questões imediatas do dia a dia, não houve o entendimento de que os republicanos apresentavam um plano alternativo de resolver essas questões. Quer dizer, se entendia muito bem a crítica, mas não se viu isso, em grande parte, como uma alternativa suficiente. Ou seja, embora o voto motivado por questões mais práticas, e não necessariamente aquilo que talvez o Biden, no final da campanha, tentou motivar, ou seja, a defesa da democracia, o voto foi muito mais ligado a questões concretas, a inflação, o custo de vida, a ameaça ao aborto, a crime, né? Isso foi importante, alguns votos específicos, por exemplo, para manter candidatos moderados republicanos, por exemplo, no estado de Nova York. Não foi somente isso, né? Quando ameaça um direito estabelecido, como o caso do aborto, as pessoas conseguem se motivar no sentido não só no ponto de vista econômico ou pragmático do dia a dia. Se demonstrou também que, na base republicana, os candidatos mais abertamente antissistêmicos, como, por exemplo, a candidata ao governo do Arizona e candidatos ao Senado na Geórgia e na Pensilvânia, diretamente apoiados, ligados ao Trump, né? Não só ao trumpismo, mas ao Trump ele mesmo, perderam. Ou seja, mesmo na base republicana, houve uma certa rejeição, né, a candidatos mais antissistêmicos e mais extremistas. Como eu disse, o voto jovem foi muito importante para conter um pouco essa onda vermelha, o que parece ser algo interessante para o Partido Democrata, não só agora, como talvez a médio prazo, já que o voto latino, eu acho que o Marcos vai falar mais sobre isso, né, vai ter se demonstrado mais complexo, mais heterogêneo, menos unificado, né, do que se esperava em relação a ser absolutamente garantido um voto para o Partido Democrata. Os democratas, interessantemente, isso só teria ocorrido também 2 vezes nos últimos 100 anos, que foi sob a presidência do Roosevelt e do Reagan, aumentaram o número de governadores que tinham ido para a eleição, o que de fato, hoje em dia está quase que meio a meio. Os democratas aumentaram um pouco o número de governos, não todos os estados tiveram eleição para governador, mas os que tiveram, se aumentou o número de governadores democratas, o que é um fato muito importante, de fato, especialmente considerando o que se dizia, que se imaginava, a fraqueza do presidente em si. Portanto, como é que saímos dessa eleição? De alguma maneira, a fraqueza do Biden, que ainda eu acho que existe, do ponto de vista até estrutural, especialmente pensando em relação à sua idade, mas, de certa maneira, contém um pouco ameaças internas dentro do partido para nomes alternativos a uma possível tentativa de reeleição. Ou seja, na verdade, Biden, especialmente, sai um pouco fortalecido disso também, assim como, do outro lado da moeda, o Trump, individualmente, é impactado de uma maneira negativa, sai um pouco mais enfraquecido, embora eu não sou muito, acho precipitado já descartarmos a possibilidade do Trump crescer, né, dentro do Partido Republicano na tentativa de uma volta ao poder. Claro que temos novos nomes do partido, especialmente o governador da Flórida, que saiu muito forte, com uma pauta muito ligada ao trumpismo, mas sem Trump, né? Talvez seja essa a alternativa que o Partido Democrata venha a tentar organizar. Por fim, diria 2 coisas. Não sei como é que está em relação ao tempo, acabo não monitorando isso muito bem e falando rápido. Posso voltar algumas questões depois, mas eu vou já tentar concluir para podermos passar para os próximos apresentadores e partilharmos conjuntamente algumas questões. Eu acho que, novamente, se demonstra um alto grau de pragmatismo do eleitorado norte-americano, né, que vota muito motivado por questões concretas e imediatas da sua vida, mas também a sua capacidade de, quando necessário, se motivar por questões entendidas de maneira mais estrutural, como, por exemplo, a ameaça ao aborto, que foi uma grande motivação, especialmente entre os jovens. Claro, de novo, estamos falando de um eleitorado grande, diverso, heterogêneo. Além disso, não só pragmatismo, mas também um certo perfil até moderado, onde algumas questões mais amplas, como a aprovação do direito à marihuana, tenderam a passar, não em todos os lugares, mas tenderam a passar, assim como a rejeição aos candidatos mais extremistas antissistêmicos. Resumo da ópera. A
o país continuará dividido, terá um governo dividido, que, portanto, vai impedir que grandes tentativas de reformas sejam feitas. Vamos continuar tendo muito essas brigas entre os dois partidos, né, do país nos próximos 2 anos, com o fortalecimento de certos nomes dentro do Partido Democrata, no caso o Biden, com a tentativa possível de outros nomes, assim como de uma disputa mais aberta hoje dentro do Partido Republicano. Essa indefinição vai ter um impacto, portanto, político e talvez mesmo econômico no país, e dentro desse quadro crescente de indefinição e polarização estrutural que o Brasil também, mas os Estados Unidos têm enfrentado já há algum tempo, e, pelo jeito, essa eleição não foi a que deu um rumo para o país. Teremos que esperar a eleição daqui a 2 anos para, quem sabe, talvez, termos um pouco melhor uma definição do que pode ocorrer nos próximos anos aí no país. Ainda teria um tempo, mas tudo bem. Eu acho que eu fico por aqui mesmo, porque mais ou menos é partilhar algumas notas e podemos aí ouvir o próximo e depois podemos voltar a algumas questões. Muito obrigado novamente. Gostaria também de agradecer, né, ao projeto do INEU, que recentemente concedeu 2 bolsas de iniciação científica para a gente levar adiante o projeto Latino Observatório. A gente tem 2 bolsistas vinculados ao INEU e temos um bolsista de PIBIC da Unesp trabalhando. Então, antes de colocar, só para eu pediria para o Fernando rapidamente mostrar o site do Latino Observatório. Aqui, é só dar uma passeada. Então, a gente está com o texto em português, inglês e castelhano. A gente faz uma seleção de notícias semanalmente, tanto de política, economia, como cultura e sociedade. A gente também escolhe um perfil, né, uma personalidade latino-americana para a gente destacar, né, lembrando que esse perfil, a primeira foi Alexandre Ocasio-Cortez, né, mas nós também colocamos o Ted Cruz, Marco de Rubio, até mesmo o Jorge Mascanos, né, que a gente aí é democrata, a gente está querendo olhar a sociedade americana. Então, a gente tem feito o perfil. E também a gente tem feito análises, né, quase que semanais, inclusive, há um ano atrás, quando nós conversamos com o Sebastião, com a Neuza, de, inclusive, fazer um acompanhamento dos próprios brasileiros, né? Então, um dos bolsistas está fazendo acompanhamento dos brasileiros lá nos Estados Unidos. Então, esse aqui é o trabalho que a gente tem feito. Grande parte das notícias que nós selecionamos, elas são feitas a partir de alertas do Google, e que é um viés. E que é interessante, né, porque desses alertas do Google, a gente tem uma predominância de sites de extrema-direita. Então, vira e mexe, aparece Epoch Times, né, colocando coisas, né, vira e mexe New York Post, a gente tem muita coisa do Fox News, muita coisa, e eles têm uma máquina de reproduzir em diversas mídias. Então, se nós fizéssemos análise, por exemplo, dos latinos, durante esse processo eleitoral, a gente estava aqui falando que os latinos votaram em 60% em favor dos republicanos e não o contrário. Então, só fechar. Muito obrigado, Fernando. Então, esse é um ponto interessante, né? Porque muito dessa onda vermelha que se falava antes da eleição se dá muito pela própria mídia, que vai potencializar, né, o suposto descontentamento dos latinos, como se os latinos fossem, né, algo monolítico. Aí a gente viu que os latinos não são monolíticos, que tem muitas discrepâncias. Então, eu gostaria de chamar a atenção para 6 pontos, né, acerca, o primeiro deles, né, havia uma expectativa de um avanço republicano muito grande entre os latinos. Isso, de fato, não se concretizou, né, em que pese o fato de que os republicanos tiveram o segundo melhor resultado desde 1980. Então, no agregado, os democratas tiveram 60%, né, também é um piso, e os republicanos tiveram 39% dos votos. Então, esse é um dado interessante, que é claro, né, isso aí não é
algo linear. Então, por exemplo, os republicanos tiveram um desempenho muito superior na Flórida do que, por exemplo, em outros estados como o Novo México, Arizona ou a própria Califórnia. Então, esse é um primeiro aspecto. O voto republicano, ou o voto dos latinos, ele foi muito disputado. Então, é interessante notar que ambos os partidos gastaram muito dinheiro em publicidade para atingir a população latina, em publicidade em castelhano. Então, esse é um ponto interessante e algo que chama a atenção, principalmente de organizações que são mais ligadas aos democratas, como o NIPOS, na LEO, o próprio o Congressional Hispanic Caucus, né? Eles pressionaram muito as Big Techs no sentido de saber quais as medidas que eles estão adotando, qual o algoritmo para identificar fake news em castelhano. Então, você teve um avanço muito grande de fake news em castelhano, né, que são jogadas principalmente pelo trumpismo. E chama a atenção o fato de que empresários ligados ao Partido Democrata estão fazendo um investimento de mais de 20 milhões de dólares na Flórida para tentar reverter, né, a grande influência republicana por meio da criação de uma rede de rádios, né? Então, estão comprando rádios, uma rede de rádios democratas para tentar fazer essa contraposição. Os republicanos, né, eles tiveram avanços muito significativos entre os latinos na Flórida, e aí entra uma questão muito interessante, porque a gente vai fazendo essa diferenciação. Então, só pontuando, na Flórida e no Texas. Então, uma questão interessante é que, no redistritamento, reorganizaram o 15º distrito e a Mônica de la Cruz, né, que vem com um discurso conservador, anticrime, anti-imigração, ela acaba ganhando a eleição. É uma influência grande. Você poderia pensar que no sul do Texas, na fronteira com o México, teria, né, uma predominância democrata, mas especificamente no 15º distrito. Talvez pelo desenho do mapa do redistritamento do 15º distrito, acabou ganhando a Mônica de la Cruz, do Partido Republicano, que é da ala trumpista. E que pese outros trumpistas, né? Mayra Flores, que havia ganhado uma eleição extraordinária em junho, né? Ela perdeu para um candidato democrata, né? Que está na extrema-direita do Partido Democrata. Então, ou seja, é um distrito que está se tornando cada vez mais conservador. A gente precisa, né? Eu estava prestando atenção na fala do professor Rafael, e a gente está vendo as mesmas coisas. Então, ou seja, estamos olhando o fenômeno do mesmo jeito. É importante analisar que há uma diferença. Assim, latinos é um rótulo. A gente tem acompanhado, inclusive, que você tem que falar assim, bom, você tem latinos negros, né? Então como você vai colocar black latinos? Né? Você tem diferenciações. Recentemente, a gente publicou no site uma matéria do Latinos Rebels acerca de mistérios, né? Que próprio dentro da comunidade mexicana nos Estados Unidos sofre preconceito. Inclusive, um debate que vazou do Conselho do município de Los Angeles, em que latinos democratas estavam falando mal de negros e, particularmente, dessa minoria específica, né, do pessoal mais cholito, do pessoal mais moreno na perspectiva dele. Então, não é homogêneo. É interessante notar que a Flórida ela abriga uma grande comunidade de cubanos, uma grande comunidade de porto-riquenhos, uma grande comunidade de venezuelanos, brasileiros, colombianos, que é o pessoal mais sujeito ao discurso anticomunista e ao discurso conservador. Então, se tem esse aspecto. Do outro lado, se nós pegarmos outros distritos, outros estados, em que tem uma predominância de mexicanos. Mexicanos, eles não trazem essa questão central do anticomunismo e
eles são bastante centrados na discussão sobre direitos. Então, direitos, a questão da imigração, a questão do Medicare, a questão relacionada à escola, ou seja, né, ali esse tem uma parcela que é muito mais propensa a votar no Partido Democrata. Né? As pesquisas mostram que as mulheres latinas votaram mais no Partido Democrata do que os homens, o sexo masculino. Voltando aqui, né, da informação que eu peguei da AES, né, que vai na linha do que falou o professor Rafael Iotti, as questões centrais, a primeira questão que identificaram os latinos foi justamente o aborto. Eu acho que essa questão feminina, né, votando majoritariamente no Partido Democrata, ela estava muito mais sensível a essa questão. O segundo problema colocado foi a inflação, aborto com 28%, a inflação com 25% e a questão do crime com 15%, e depois vem a questão da imigração. Que é uma questão interessante, né? Porque o problema da imigração ele se relaciona muito mais a quem está indocumentado. Porque quem está votando já está dentro do sistema, então tem percepções diferentes, em que pese muitos familiares deles não estejam legalizados. Mas é interessante que, no discurso dos republicanos no sul do Texas, no 34º distrito, no 15º, essa questão do crime, né, da ameaça, né, acho que isso pegou bastante. Inclusive, discurso assim, temos que fortalecer, né, a patrulha da fronteira. E aí vem o próprio discurso do Greg Abbott, né, de declarar, a gente mencionou recentemente aqui, a questão decretou que está ocorrendo uma invasão e, inclusive, o Greg Abbott está mandando blindados para a fronteira sul. Então, é um tema que é muito quente, principalmente no Texas. Mas, por exemplo, na Flórida, onde os republicanos eles tiveram uma votação muito grande, aí entra a questão religiosa, né, que é muito grande, né? Não só a questão dos neopentecostais, né, os pastores televisivos, né, mas também entra uma parte da Igreja Católica que é bastante conservadora naquela região. Por fim, né, é importante notar que muito das disputas mais acirradas, a participação dos latinos ela foi muito significativa. Então, por exemplo, pegando naqueles estados onde tem uma maior quantidade de latinos. Então, a Nevada, acho que Nevada, a eleição em Nevada da Catherine Cortez Masto, a participação latina foi significativa, né, para conseguir reverter num estado em que a popularidade do Biden era muito baixa, num estado em que a questão da inflação, né, era uma questão que batia lá em cima, aí conseguiu essa vitória. Uma outra coisa que do ponto de vista democrático, que é sintomático, né, foi a despeito daquele vazamento de áudio em que latinos estavam criticando negros, né, a população latina ela votou majoritariamente na Karen Bass, que vai ser a primeira mulher e negra prefeita de Los Angeles. E entra uma questão interessante que, como o professor Rafael Iotti, né, a derrota democrata ela foi muito menos acentuada do que se imaginava antes. Então, acabaram melhorando a posição no Senado. A perda de cadeiras na Câmara dos Representantes foi bem menor do que se projetava. Então, por exemplo, a perda de cadeiras na eleição de meio de mandato do Obama, que deu mais ou menos 60 cadeiras. Então, se observar a situação atual, acho que a perda ela foi uma perda líquida de 6 ou 7 cadeiras. Então, para quem esperava
uma grande onda republicana. Na prática, o que aconteceu é que a posição do Biden ela acaba sendo bem melhor do que se imaginava antes. Vale a pena, né, a gente observar, para concluir, né, como essa comunidade vai se comportar, né, nos próximos anos, porque, do ponto de vista demográfico, né, ela tem um peso crescente, ela tem se mobilizado. Você tem, vale a pena mencionar, a eleição do deputado, do representante mais jovem, né, da Câmara dos Representantes, que é um negro, com 25 anos, de origem cubana, e que é o primeiro da chamada geração Z, que vai para o Congresso americano, vai para a House. Por fim, né, de verificar como que essa população jovem coloca as suas pautas. Não entram questões, né, a questão do aborto, né, é uma questão associada junto ao progressivo dentro dessa juventude democrata. A questão do meio ambiente, da mudança climática, é algo que impacta muito grande, né, principalmente nos estados onde tem justamente uma grande presença da população latina. Então, você vai falar de enchente, mora no Texas, ou neve, né, no Texas, ou grandes nevascas, incêndios florestais pegando o Oregon, pegando a Califórnia, pegando o Colorado. Você tem problemas de suprimento de água, ou seja, e aí é claro que a gente sabe, o problema climático é para todo mundo, mas os impactos piores são nas populações mais vulneráveis, onde estão as populações de origem latina. E se eu colocar o reverso disso na própria Flórida, né, onde tem uma questão que vale a pena, para além da questão conservadora, a questão dos costumes, lá também tem problemas ambientais bastante sérios, inclusive com a elevação do nível do mar e alagamentos que ficam por meses, né, em determinadas áreas da Grande Miami. Então, essa era a minha contribuição, né, e mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar por aqui. Muito obrigado. Obrigada, professor. Foi um tempo. Obrigada. Eu já passo a palavra para a professora Tatiana. Obrigada. Se quiser usar a outra, não está bom, não interessa. Não, pessoal. Bom dia, todo mundo está aqui. Bom dia quem está assistindo de casa. Primeiro, dizer que muito feliz, uma alegria que é assim, difícil não ter, de rever tantos amigos, de, enfim, conhecer, né, pessoalmente outros que só tive contato nesses últimos anos virtual. Agradecer mais uma vez, não reforçar, na verdade, agradecimento de todo mundo ao INCP e eu, especificamente ao professor Sebastião, Neuza, Sandro e toda a equipe, que transformaram essa conferência anual numa tradição nossa, né? Então, a gente tem, no mínimo, uma desculpa por ano para se encontrar e pensarmos juntos, termos um espaço para pensarmos juntos nas questões que nos mobilizam fora, né, desse espaço aqui. E dizer que, assim como aconteceu em 2019, eu vou complementar a apresentação do Rafael, porque a gente acaba tendo muita convergência, né, com os pontos abordados, mesmo no tema, e não só do Rafael, como sou a última pessoa, isso é um ônus, né, de ser a última pessoa de um seminário desse, né, que a gente acaba, eventualmente, eu vou repetir o que já foi dito em outras apresentações. A gente, bom, eu coloquei aqui, o Rafael já citou, tem história, né?
alguns elementos sobre por que havia a expectativa, né? Assim, o que seria natural, quase lógico, ter uma onda vermelha. Né? O Marcos também citou, como eu coloquei aí, chamada de fake news e assim, esse trabalho subterrâneo com imprensa e nas redes, né, para poder criar essa sensação e convencer o eleitorado a acreditar na implementação da vermelha. Biden, ele, de fato, assim, ele acumula uma popularidade que é baixa, assim, oscilando, né, entre 40% e 44%, assim, às vezes nessa faixa mesmo. Os Estados Unidos têm a sua inflação maior em 40 anos, precedente histórico, como já falei. Os americanos confiam mais no bloco, no Partido Republicano, para questões como inflação, insegurança, né, criminalidade, emprego, e em torno de 70%, isso na média das pesquisas, acreditam, percebem, entendem que o país está na direção errada, principalmente em termos de economia. E aí, enfim, com tudo isso, por que a onda vermelha não aconteceu? Pode passar para mim. Primeiro é um retrato, né, um resumo, alguns números das midterms. A gente terminou o Senado com vitória democrata, né, 51 cadeiras contra 49 dos republicanos. É importante destacar que os democratas recuperaram a Pensilvânia, né, um estado importante. Na Câmara, agora são 221 representantes e 213 democratas, foram menos 9 cadeiras os democratas, né, a perda que eles tiveram, né, foi, na verdade, bem restrita. Os republicanos retomam, então, o controle da Câmara desde 2018, né, estão sem controle. Importante também, os democratas ganharam mais cadeiras indefinidas, né, que não tinham, que era passado, né, que era certo. E aí, complementando a informação do Rafael, que essa foi uma das 4 melhores midterms para o partido da situação, na casa branca, tanto o Kennedy quanto o W. Bush, no momento dos midterms, em que eles se mantiveram, ou ganharam, ou mantiveram cadeiras no Senado, ou a perda foi restrita a menos de 10 cadeiras na Câmara, eles tinham uma aprovação em torno de 60%. Na época do Roosevelt não tinha ainda se fazer essa pesquisa, mas todo mundo sabe, né? Ele bem sucedido. Participação, o turnout, a gente teve mais republicanos foram votar e mais brancos foram votar do que democratas e do que não brancos. Os republicanos conseguiram, como o Marcos já escreveu, aumentar, entrar ali mais de um voto afro-americano e um voto latino. Os democratas tiveram um desempenho que não foi tão bom em áreas não brancas, a exceção do Vale do Rio Grande, e a gente sabe exatamente por quê, todo mundo deve lembrar, né, daquelas imagens terríveis, né, do cavalo contra as gigantes, enfim, a violência que tem acontecido naquela região contra os imigrantes sem condição legal. 47, em torno de 47%, né, foi o percentual de participação. Isso corresponde a mais ou menos 112 milhões de eleitores, foi mais baixo do que o percentual de 50%. Ih, Deus, eu esqueci de botar aqui o cronômetro. Eu estou aqui. Tá. Agora. Tem 6 minutinhos. Tá? Não, seja muito melhor. Então, foi um percentual mais baixo do que os 50% registrados em 2018, mas ainda é uma das participações mais altas em 50 anos. E aí, sem surpresa, os estados decisivos, né, mais competitivos, os estados decisivos importantes, como a Pensilvânia, a gente teve um maior fluxo de eleitores, estados menos competitivos, como Califórnia, Maryland, New Jersey, a gente teve um fluxo menor. A população elegível para esse ano, para as midterms, era de 239,4 milhões
de pessoas. E aí, só em termos comparativos, nas eleições de 2018, né, a onda azul que varreu os subúrbios para conter o Trump, houve uma reação ao Trump, foi de volta de 50%, 50 em torno de 50,3%, e nas eleições presidenciais a participação nas urnas chegou a 66%. E aí a gente também sabe, né, foi mais alta em um século e uma reação ao Trump. Um outro fenômeno que a gente vê nessa... a gente pode virar de novo que a gente viu também nessas midterms foi um aumento do ticket splitting, ou seja, houve o voto foi para um cargo, o voto foi para republicano, o voto foi para democrata. Né? Não houve o que a gente costuma observar em outras eleições, não houve uma combinação. Né? Então, isso foi dividido. Bom, vou pular esses pontos aqui mais interessantes. Essas observações eu coloquei como provisórias, porque na verdade, como tem sido tratado nesse momento a análise da eleição, e aí eu converso muito com Ioris nesse sentido, porque ainda é nebuloso dizer exatamente o que sai dessa eleição, né? Sim, incerteza. Né? A gente tem isso eu acho que é a certeza mais clara, que é a incerteza. Primeiro, assim, dentro dessas observações provisórias, a gente pode dizer isso é o que está circulando no mainstream, né, assim, dos analistas, e analistas, eu digo os pundits mesmo, mas também acadêmicos. Né? Houve uma rejeição aos candidatos mais extremistas, que eles chamam de 2020 deniers, né? E aí tem relação direta com a Ilana, gente, a Ilana, Augusto e Luísa já deram um bom dia, são todos, esqueci de dizer, são todos da equipe do Observatório Político dos Estados Unidos, do qual eu sou editora, e inclusive esqueci de agradecer a equipe que fez levantamento de dados para mim, são bolsistas de iniciação científica, também do INCP, INCP, copiando agradecimento de Marte. Então, rejeição a esses candidatos extremistas, 60%, e aí, enfim, algumas coisas que ajudam a entender, né? Por que houve essa rejeição? Pelo menos 60% dos eleitores acreditam que Biden, de fato, foi eleito, né? Não houve fraude eleitoral. Outra questão que é colocada é que os candidatos, principalmente os extremistas, e aí, quando eu falo dos extremistas, eu estou dizendo, me referindo diretamente aos que foram apoiados pelo Trump, eram candidatos... Essa expressão tem circulado muito, né, de má qualidade, né, candidatos ruins. Essa rejeição a gente viu claramente em candidatos ao Senado, ao governo do Estado e também aos secretários de Estado. Né, assim, todos os secretários de Estado que defenderam, que iriam fazer reformas, propor reformas nos processos eleitorais dos estados, eles foram refutados, houve um dia, né, eles foram parados ali. Outra coisa importante é que os democratas conseguiram atrair, por conta disso, mais independentes. Vocês lembram que eu falei que houve menos democratas que foram à urna do que republicanos e menos não brancos, que é um eleitor que a gente sabe historicamente democrata, menos não brancos do que brancos, mas os independentes se alinharam mais com os democratas, assim como os republicanos moderados. Então, acabou havendo um ajuste nesse sentido. Aborto, Rafael apontou, Marcos também, se tornou uma questão tão importante quanto a inflação, com percentuais parecidos em termos de preocupação. Isso aí, na verdade, foram, além da questão em si, né, do aborto, da perda de um direito, assim, na verdade, é um sinal vermelho de a preocupação de você não poder fazer em nenhuma circunstância, e aí entra numa ideia de que há a invasão do Estado num direito, assim, numa escolha importante, né, no sentido de não ter nenhuma possibilidade, qualquer que seja a causa, né, da necessidade de se fazer um aborto. E também, assim, acho que seria
fala muito bem disso, né? Desse avanço nos direitos que estão considerados taken for granted e que não podem ser taken for granted, né? Então, isso também é um sinal de alerta. E aí, em relação ao aborto, é uma pequena questão de costumes, a economia não é mais importante. Essa foi a maior mudança política visível, palpável, nos últimos 2 anos. Né? E aí é algo incomum nesse ciclo político, porque os republicanos eles conseguiram fazer avançar uma política sem estar no controle, tanto do Congresso quanto da Casa Branca. Então, houve um deslocamento do que seria essa crítica que se faz durante as midterms. Então, ali, né, não foi, ao invés de ser um referendo sobre os democratas, um referendo sobre Biden, foi uma avaliação, né, um teste de Biden e Trump, um teste de 2 partidos. E aí os democratas conseguiram trabalhar isso nas campanhas. Todas as campanhas, vi vários ads e li também analistas que muitas vezes campanhas democratas, elas se concentraram em aborto e bread and butter economic issues. Então, pegando ali, cercando pelos 2 lados. Então, pode passar. Em relação ao próximo Congresso, né, no Senado, temos democratas, maioria, isso quer dizer, além, né, de todos os motivos que a gente sabe que isso é positivo, Joe Biden vai conseguir avançar nas indicações, juízes e outras agências, né, importantes, também consegue ficar com mais comitês importantes, enfim, como não está empatado, não precisa dividir os comitês. Na Câmara, a gente tem os democratas que vários novos representantes jovens. Ao mesmo tempo, isso não é suficiente para... haverá dificuldade para poder aprovar pautas mais progressistas, né? Assim, Biden vai ter de escolher muito bem as suas batalhas, as batalhas a serem disputadas. No caso dos republicanos, a postura já anunciada, fortemente declarada, que vai ser um mandato mais investigativo e menos legislativo. Isso significa, o provável Speaker, né, o presidente da Câmara, que deve substituir a Nancy Pelosi, democrata, o Kevin McCarthy, já avisou, vamos investigar, né? Então a gente vai primeiro desmontar a comissão de 6 de janeiro, que investiga a invasão do Capitólio, vamos investigar o filho do Biden, vamos investigar a saída do Afeganistão, vamos investigar o que eles chamam de politização do Department of Justice, né, do Departamento de Justiça. O McCarthy, ele é uma figura interessante, porque sim, é uma carreira meio... A gente vê isso muito aqui. Você que tem uma carreira meio baixo-clera ali, não é relevante, mas é trumpista. E aí já guarda isso, porque vai estar conectado com o slide que já vem. Então, ele vai estar lá fazendo uns acordos para conseguir ficar, né, com a presença na Câmara. Claro que essa maioria republicana, ela vai, e a gente, enfim, isso não é nenhuma novidade, né? A gente vê isso a cada midterm. Isso tem um impacto na velocidade e na amplitude da aprovação das políticas prioritárias do Biden em termos de política externa. Não vai ter, em geral, não vai ter uma grande mudança na agenda, mas, por exemplo, apoio militar à Ucrânia, ok. Ajuda humanitária? Não, nem tanto. Isso é uma coisa que, se for para ajudar a Ucrânia, a gente vai, podemos mandar armas, a gente não vai mandar dinheiro, não vai enviar recursos. A competição com a China vai ser uma prioridade máxima, isso foi dito assim, na mesa de ontem, com o News e, enfim, outros pesquisadores, o professor Williams. Clima e comércio são importantes na medida em que eles sejam, o que for aprovado seja articulado dentro dessa chave de competição com a China, né? Isso vai ser, os republicanos pretendem intensificar isso, talvez um tom acima do que Biden poderia potencialmente pensar em fazer daqui para frente. A gente vai ter aquelas palavras que a gente ouviu muito, né, durante o Trump, durante o Obama, gridlock, shutdown. A gente
possivelmente, né, vai ouvir essas palavras, vai ver de novo essas palavras no noticiário, disputa teto da dívida, possivelmente menos aprovação de políticas aprovação, menos políticas partidárias. O McCarthy já avisou que vai usar o teto da dívida para poder, ele usar a palavra chantagear, mas acho pouco elegante, né, para poder barganhar corte de custos, de corte de gastos. Já falei, e a prioridade, assim, se é para a gente mandar ajuda humanitária para a Ucrânia, não, a gente prefiro no sentido humanitário e outros planos, né? Vamos investir na segurança da fronteira sul dos Estados Unidos. Vamos usar esse dinheiro para ajuda, por exemplo, pós-furacões. E aí é o nosso eleitorado que está vendo esse recurso ser investido. Então, isso ainda tem um retorno eleitoral. McCarthy, é importante pensar o que significa ter um trumpista na presidência da Câmara, porque, entre outras coisas, né, o Speaker faz, né, ele vai dizer quais são as questões que vão ser debatidas, os projetos de lei que vão para a votação em plenário, quando essas votações serão realizadas, e aí a gente sabe, né, que tem um time melhor ou pior para determinadas votações, de acordo com a pública, de acordo com a conjuntura. Quais representantes participam dos comitês com o poder de convocar e intimar para depor no Congresso? Então, assim, é uma posição chave. Né? E aí pode passar, Fernando. E aí a gente chega, enfim, em relação ao Trump, né, tem esse, assim, winners, losers, né, todos os takeaways das midterms. Em geral, Trump foi o grande perdedor das eleições e tal. E aí eu tendo muito a concordar com Iores, que ainda é prematuro a gente dizer. Na verdade, sim, ele teve uma perda momentânea, e aí eu coloco mais ali no nível de uma ferida narcísica, né, que de não ter emplacado o que ele queria, mas não há um repúdio inequívoco a Trump. Isso não há ainda. Né? Assim, ele tem, o DeSantis apareceu, e aí isso, ao emergir, né, assim, como um nome potencial, é claro que isso mostra para os republicanos, olha, existe vida fora do trumpismo, será que a gente vai tentar? Será que a gente vai abrir mão desse eleitorado que está ali tão pertinho e tal, da gente? Isso é um ponto. Mas os candidatos trumpistas, muitos foram derrotados por uma estreita margem. Né? Acho que foi, não sei se o Arius ou o Marcos já mencionaram o Arizona, né? A Kari Lake, que é conhecida como Trump de saias, uma figura assim, bastante peculiar, ela foi derrotada com menos de 1% do governo do Arizona. Né? E aí, Trump ainda tem uma grande capacidade de mobilizar o eleitorado, seja em causa própria, seja para outros candidatos, lembrando, nas primárias, a maioria endossou os candidatos, né? Os candidatos foram para a disputa. E aí tem uma coisa que é bem interessante, e isso continua dentro desse leque de... eu estou já caminhando para o último slide. Dentro dessa tentativa recorrente de falar em fraude eleitoral, existe se houver uma tendência, né, de polarização do método de voto, por exemplo, a gente viu que houve um número muito grande de democratas que, até por conta da pandemia, escolheram votar antecipadamente, votar pelos correios. Caso se essa é uma tendência que está sendo acompanhada, né, fique muito característico que eleitores mais trumpistas votam só presencialmente, e democratas votam pelos correios, vai ser estimulado uma maneira de continuar o que já está em curso, mas assim, agravar e buscar outras ferramentas para tornar isso mais intenso, a deslegitimar um método de... Acaba? Sabe? Então, deslegitimar um método de votação. E aí, só para... se der tempo eu falo do último slide, mas concluindo esse aqui, na Câmara, ainda sobre essa... por que eu não vejo... Não, pode deixar no outro, Fernando, obrigada. Por que eu não vejo, não bato o martelo que, coitado do Trump, a gente se livrou dele e tal, não tem... por que eu... Na Câmara, o House Freedom Caucus, e aí quem quiser saber mais sobre isso, tem um informe sobre isso no TEU, que está fazendo a público,
eles têm ali pelo menos 40 representantes que são pró-Trump. E aí, desses representantes que foram eleitos esse ano, a gente tem pelo menos aí uns 140 que questionam as eleições de 2020, sendo ou não abertamente trumpistas, mas questionam o que é um indício de alguma coisa grave. Então, isso aí dá, para a próxima legislatura, mais da metade dos representantes, mais da metade dos republicanos tem esse perfil. Isso dá mais ou menos em torno de 25% do total da Câmara. Então, é significativo que a gente tenha esse perfil dentro da Câmara. E aí, por exemplo, senadores republicanos, e aí, em Ohio, um estado importante, que já foi um swing state, e não é mais, né? Missouri, Carolina do Norte, foram trocados por senadores pró-Trump. Então, temos trumpistas no Senado. E aí, um último, enfim, vou fechar com esse exemplo, né? O DJ Vance, né? Que é um trumpista de carteirinha e foi eleito. Então, bom, se houver tempo, eu falo do último slide. Obrigada, Neuza. Você foi um pouquinho além, mas compensou o que o Rafael deixou na mesa, as cartas que ele deixou de tempo dele, eu repassei para você. Mas tudo bem, eu vou deixar aqui os ouvintes à vontade para fazerem perguntas ou algum comentário. E aí, assim, eu tinha uma pergunta, a Tati respondeu boa parte dela, assim, qual seria, com essa configuração hoje, né, resultado das midterms, das eleições de meio de mandato, quais são os desafios do Biden? Eu acho que a Tati coloca bem aqui, quando ela traz para a gente dizendo... Bom, o primeiro ponto é que, assim, não foi um referendo sobre Biden, né? O resultado foi, na verdade, entre a disputa que tem Biden e a projeção do Trump novamente, então rejeitaram esses extremistas, mas com resultados ainda importantes que têm que ser levados em conta. Os desafios, né, que a Tati coloca aqui, eu concordo com ela, seria o primeiro, vai ter esse caráter negativo demais sobre Biden, né? Então, levantando aí, desmontando a comissão do 6 de janeiro, da invasão do Capitólio, né? Investigar os negócios da família Biden na Ucrânia, né? E com outros parceiros, sobre a saída do Afeganistão, que foi realmente aí bastante polêmica, né? E que levantou questões importantes, e sobre a guerra da Ucrânia. E, é claro, com relação à China, a gente falou um pouquinho ontem sobre esse consenso que existe, então pode haver ali algumas questões que vão podem haver convergência, mas também talvez tenha pontos aí mais duros, né, contra a China, vindo desses trumpistas ou desses extremistas do Partido Republicano, né? E gostei desse ponto que a Tati fala da ferida narcísica, né? Então abriu uma ferida narcísica no Trump, mas ele ainda tem força e não dá para cravar nada de que ele não ressurgirá aí, em 2024, né? E aí eu queria que então o Rafael, se ele puder comentar, né, sobre isso, os desafios, né? Se você teria alguma coisa a acrescentar ou se discorda de alguma coisa, e o Marcos também. E se alguém quiser fazer um comentário, o Sebastião e a Então, temos mais tempo hoje do que... Até nós que horas? estamos 10h15, então, assim, 10h30, a gente, no máximo, 15 minutos para a gente fazer esses comentários aqui. Então, eu queria fazer um comentário e uma pergunta para a mesa, mas principalmente para o Rafael e a Tatiana. A respeito do método do voto, como disse o Rafael, enfim, a eleição nos Estados Unidos, o sistema eleitoral americano é um sistema muito complexo, muito curioso, não há propriamente um sistema, são 50 sistemas diferentes, porque cada estado estabelece a sua normatividade eleitoral e
nesse sistema complexo, há dois elementos que eu não sei dizer se são únicos nos Estados Unidos, mas são muito pouco comuns, não é? E, na realidade, um pouco um deles, sobretudo, um pouco contraditório com a ideia de eleição, não é? O voto por correio e, sobretudo, o voto antecipado. Se você tem um dia da eleição é um dia e tal, se você perde esse marco temporal, a eleição muda de caráter. Né? Imaginemos aqui no Brasil se nós pudéssemos ter voto antecipado em agosto. O Lula se elegeria com 70% dos votos. Né? Então, há um processo, há um tempo, há uma campanha. E eu faço, então, esse é o comentário. E a pergunta, na verdade, as perguntas são as seguintes. No caso, sobretudo, do voto antecipado, a partir de que momento ele se introduz como um elemento significativo nas disputas eleitorais nos Estados Unidos? Né? A impressão que eu tenho é de que ganhou esse instrumento uma importância muito no contexto da pandemia, né? Pela dificuldade do eleitor se deslocar e votar presencialmente. Como a pandemia, enfim, passou, essa herança vai se manter, é permanente. O segundo elemento, a segunda curiosidade, é qual a dimensão, qual é o valor proporcional do voto antecipado no conjunto da votação. E a outra, que foi tocado pela Tatiana, também pergunto se ela estava olhando para isso, não está, são as iniciativas republicanas de mudar e regulamentar de outra maneira o voto nos seus respectivos estados. Há quantas anos e com a perspectiva que isso venha a se dar, ou a transformar essa questão, né, que é muito importante para o tempo da legitimidade do processo eleitoral, e se consolidar, se cristalizar com um foco de disputa, uma questão, um eixo importante na política americana. Bom, se eu posso começar, são, para variar, questões excelentes, professor Sebastião. Eu acho que, só para pegar o gancho do que a Neuza comentou antes, eu acho que ter esse governo dividido vai impactar também uma maior ainda politização do processo eleitoral, que é exatamente isso, né? que é profundamente descentralizado, e eu, na minha visão, profundamente antidemocrático essa descentralização, e inerentemente político, porque, em última análise, são os secretários de Estado que necessariamente pertencem a um dos dois partidos que decidem, né, o que é o voto que vai ser aceito em cada Estado. Então, nesse aspecto, eu acho que dar a plataforma política para a maioria na Câmara aos republicanos, eles vão martelar ainda mais o que eles já vinham fazendo nos últimos anos, que é denunciar fraudes, desde a questão da fraude da suposta eleição não válida do Biden, como essa questão de que da fraude nas eleições, que a gente tem que restringir o acesso ao voto, que existe que é muito promíscuo, que é democrático, aberto demais, que não é confiável. Eu acho que isso já vem ocorrendo há muito tempo, mas vai dar essa plataforma, essa vitrine, para eles aprofundarem ainda mais esse processo. Só para rapidinho dar um exemplo, quer dizer, a candidata que reproduziu a eleição agora, a governador na Flórida, na Geórgia, a Stacey Abrams, né, a gente teve o rematch. Ela perdeu para o atual governador, que foi reeleito agora, quando ela tentou derrotá-lo, e ela teve menos voto. Ela teve menos voto que a primeira eleição, que ela ficou muito próxima, porque houve uma restrição ao acesso ao voto na Geórgia, sobre o governo de um governador republicano. Em grande parte por restringir esse acesso ao voto antecipado.
Eu, na verdade, concordo de uma maneira a sua análise de dizer que diminui a noção do dia de eleição, mas eu acho que é uma das poucas maneiras que aumentou um pouco o alcance ao voto e, nesse sentido, democratizou o acesso ao voto nos Estados Unidos. Ele, de fato, foi ampliado, essa possibilidade de você votar antecipadamente, que pode ser feita por correio ou você ir lá votar fisicamente, depende, claro, dos estados, em alguns dias, se restringiu grandes estados controlados por republicanos nos últimos tempos, se restringiram os dias de votação antecipada, se restringiu o acesso ao voto pelo correio. No Colorado, por exemplo, todo mundo recebe a cédula em casa. Por default, né? Ele é por correio. Você pode ir lá no dia da eleição, mas você, por default, você recebe a sua cédula em casa. Então, ele é muito descentralizado e eu acho que, nesse aspecto, ele, em alguns estados, tem conseguido ampliar o acesso ao voto, em outros tem buscado restringir o acesso ao voto. E essa politização desse governo, como eu disse, dividido, vai se aprofundar ainda mais, já vinha ocorrendo. Eu acho que, sim, a pandemia aprofundou essa questão do acesso ao voto não presencial, mas a politização e a discussão, né, já vem de antes. Acho que se aprofundou nos últimos tempos, desde a eleição do Gore contra o Bush, né, onde se percebeu que existe um mismatch entre o voto popular, no sentido mais amplo da opinião pública, e o voto formal, e, portanto, começou a se ter uma conversa mais aberta na sociedade sobre a questão do acesso ao voto. Agora, claro que isso vem de muito antes. Um dos últimos elementos da segregação norte-americana era o não acesso ao voto aos cidadãos negros dos estados do sul norte-americano. Então, isso faz parte da história da democracia ou do sistema político norte-americano e vai se aprofundar, tendo essa possibilidade de termos o governo dividido, ou seja, os democratas defendendo que se repense a questão da falta de acesso ao voto e os republicanos aprofundando a narrativa de que ele é promíscuo, que ele tem que, na verdade, ser mais controlado e mais limitado. Isso eu acho que vai ser grande parte do debate político dos próximos 2 anos, nos conduzindo até a eleição presidencial. A Tati vai fazer um comentário, mas eu já queria incluir a pergunta da Camila, da professora Camila Vidal, que aí, se já puder fazer, e aí, se o Rafael quiser fazer um complemento, como agora é com a pergunta dela, e aí vocês já matam as coisas, pode ser? Ela não precisa. Pode. O Williams. Da Tati. Bom dia. Consegue me ver, Rafael? Acho que eu estou na casa. Tá meio longe. Assim, quero parabenizar os professores pelas excelentes apresentações, o professor Rafael, o professor Marcos, Tatiana, todas esclarecedoras. Acho que a gente fecha assim, chave de ouro assim, na mesa, né? E, assim, minha pergunta é para você, Rafael, não sei se você vai conseguir responder também, se o professor Marcos e Tatiana quiserem responder, fiquem à vontade. Mas, ontem, na minha apresentação, eu comentei um dado acerca dos eleitores democratas, cerca de 63% ou 64%, não me recordo exatamente agora, que dizem não estar contentes com o Partido Democrata, são eleitores jovens, democratas, não se sentem representados pelo partido e, por óbvio, nem por outro partido, né? E gostariam que tivesse mais partidos e que gostariam, aliás, e que acham o Partido Democrata e Republicano muito similares em algumas questões. Eu imagino que ali não especifica, mas imagino que eles estão falando de questões econômicas, né? Mais estruturais, assim, não efetivamente quanto dos costumes. Enquanto isso, a gente vê o Biden assim, extremamente otimista, o Partido Democrata que não me parece levar isso a sério, né? E não demonstrou, eu acho, assim, ainda a ciência, né, do grau de descontentamento dos seus próprios eleitores. Em sua maioria são, como eu disse, jovens, né, mas também classe trabalhadora, que, por óbvio, não está sendo representada por nenhum partido. A minha pergunta é assim, como é que você vê, Rafael, a organização de forças dentro do Partido Democrata? Se é que você consegue responder isso, né? Já pensando em 2024. Eu acho assim, o Biden já está tendo todo um movimento, né, para que ele não tente a reeleição. Isso já está saindo nos jornais, e tudo, em função da idade e para o descontentamento. Mas, assim, na falta do Biden, na falta dos
o Bernie Sanders, que também já está, né, em idade avançada, acho que não sei se vai ser o caso. Assim, quem é que tomaria esse espaço e que poderia representar esses descontentes, digamos assim, né, do Partido Democrata? Se você vê isso possível, na falta de um terceiro partido, né, para concorrer com o Partido Democrata e Republicano, como é que você vê as forças dentro do Partido Democrata já pensando em 2024? Tá, gente, agradeço. Bom, rapidinho. Antes de você responder, eu quero já incluir a pergunta do Williams, que vai ser por favor, professor. Posso? Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas ao Rafael e ao Marcos, porque eu tive que ausentar para atender uma questão urgente de uma visão parcial da exposição de vocês. Muita curiosidade é o seguinte: a questão da presença de latinos, né? Latinos que se tornam cidadãos norte-americanos, então, tendo o direito de votar. Essa preocupação ela surgiu assim, pela primeira vez, com muita força, salvo engano, no governo, na campanha do Ronald Reagan. Depois, bem mais tarde, o Samuel Huntington voltou a falar a respeito dessa forte presença dos latinos. É senso comum. E os imigrantes, principalmente da segunda geração, não a primeira, mas da segunda geração, eles se tornam cidadãos e querem se integrar à sociedade, até porque não conhecem o país de origem. Como essa questão, quer dizer, como aquela preocupação do Samuel Huntington, passado todos esses anos, o que se teria a dizer a respeito disso? A preocupação deles procedia ou não? Ou a coisa acontece de uma maneira completamente diferente? Pois é. Pergunta civilizatória aí do professor William. Eu teria o que responder, professor. Eu teria que estudar isso para poder responder. Se eu falar qualquer coisa, eu vou dar informação. Eu propus uma pesquisa. Propus uma pesquisa, porque eu não sei. Se eu falar o que eu não sei, eu vou estar mentindo aqui. Me desculpa. Rafael, pode, então, pegar a palavra, depois a Tati faz os comentários e, se você quiser fazer um comentário geral que eu fiz, aí a pergunta do professor Sebastião. O meu comentário, de alguma forma, talvez surpreendentemente, vai ser um pouco alinhando as duas perguntas, que é o seguinte: a política norte-americana é muito inercial, na minha visão, né? Ela é muito inercial, é um enorme transatlântico carregando vários aviões. Então, eu acho que o nome mais forte realmente é o Biden. Acho muito difícil que alguém consiga surgir, que consiga ameaçá-lo nisso, se ele quiser concorrer, né? Vai depender muito da política, como não sei se era Tancredo Neves ou algum outro político mineiro que dizia que o mês em política é uma eternidade, mas eu acho que a inércia é muito forte nisso aí. Kamala Harris, eu não acho que é um nome viável, não acho que exista algum outro nome viável dentro do partido, que é um grande problema, se não for o Biden. Então, acho que a tendência é teremos aí, de novo, uma corrida entre os dois candidatos que na última eleição, me parece. É difícil ver como isso vai se desempenhar, mas enfim, tem uma eternidade até lá. É muito difícil no curto prazo imaginar que vai surgir um outro partido nos Estados Unidos. É uma fortíssima cultura bipartidária, já houve várias tentativas de fazer isso desde o início do século XX, anteriormente, e nunca dão certo. Então, esse descontentamento, eu acho que ele é geral, não só de grupos jovens, progressistas, como de outros grupos, vários. Mas vai, de novo, continuar a atender essa lógica que, em algum grau, é verdade. Quer dizer, são dois partidos muito similares, alguns chamam de o partido do establishment, né? Um grande partido que tem duas frentes, na verdade. Quer dizer, isso é um comentário um pouco crítico, mas eu acho que a tendência vai continuar por aí. Em algum grau, isso acho que pode ser jogado, é uma pergunta muito distinta do professor William, mas que é isso, quer dizer, eu acho que o que se vê é a inserção dessa segunda ou terceira geração latina dentro do sistema americano.
né, que surja esse voto latino como ameaça nessa visão civilizatória em algum grau racista do Huntington, negativista, pessimista, eu acho muito difícil, porque o caminho das minorias dentro da sociedade norte-americana, do ponto de vista histórico, é muito de tentar brigar por dentro, né? É tentar se mostrar que fazem parte da lógica, e aí, se uma vez dentro, conseguirem pontualmente atender demandas das suas próprias comunidades. Eu acho que esse é o caminho, de novo, a curto prazo. Embora isso possa se demonstrar a médio, longo prazo, embora tendamos todos a estarmos mortos, como diria o Keynes, né, algo mais antissistêmico, porque, enfim, demonstra também insuficiências de um ponto de vista formal do sistema da lógica partidária, ou seja, com problemas mais estruturais, socioeconômicos, mas também de mudanças demográficas no país, essa lógica bipartidária, essa lógica assimilacionista não darem mais conta. Mas até agora eu acho que é o caminho que, em algum grau, com grandes solavancos, né, de alguma maneira funciona, e no curto prazo eu acho que é o que vai continuar. A gente já está em cima da hora, eu vou complementar. Enfim, o meu último slide. Camila, eu acho que em relação a ter um nome progressista no Partido Democrata, é difícil. Assim, alguém, né, com projeção nacional, a gente tem sempre que pensar na questão da projeção nacional, e aí são 50 estados muito diferentes, como o Sebastião falou, né, são 50 eleições em cada estado, e aí tem um elemento que é um equilíbrio muito sensível que os democratas precisam fazer, assim, vamos atender a nossa fatia, ao nosso nicho do eleitor progressista. Mas isso tem um limite de até onde se pode ir para não perder os eleitores independentes e, eventualmente, como a gente viu nessa eleição, né, acabei de falar nessa eleição, os republicanos moderados. Então, assim, tem muita variável aí para considerar e ter um nome para daqui a 2 anos. Em relação ao que o professor Sebastião falou, queria lembrar que nos Estados Unidos o voto ele acontece num dia útil. Então, a gente, isso, né, de você ter um voto antecipado ou pelo correio, é sim uma maneira de você democratizar o voto diante das barreiras que estão sendo já, não é apenas desse último ciclo eleitoral, mas alguns ciclos eleitorais têm sido intensificados, o esforço dos republicanos de restringir isso. Né? Então, colocar dificuldades para que os eleitores mais pobres possam votar, colocar os eleitores mais pobres em, como a gente fala, sessão eleitoral, em sessões eleitorais que sejam muito distantes de onde eles moram ou trabalham, e essas pessoas não podem votar porque não têm dinheiro para pagar a passagem, não ter mais, assim, alguns estados, ou condados, se oferecia, enfim, isso depende, né, de um estado, lanche para quem vai votar. Então, vão se colocando camadas de dificuldade, e eu vejo isso sendo intensificado, concordo também com o Rafael, e até em função do que eu tinha falado, né, sobre a tentativa de polarizar cada aspecto do processo eleitoral para que isso possa, de fato, reforçar essa divisão. Né? Assim, ou me lembra muito do Bush, né? Ou está comigo ou não está. Se não está comigo, está contra mim. Né? Se tudo bem que será no contexto de guerra global, mas de fato, estabeleceu um maniqueísmo bem simplista. Né? O que eu queria falar em relação... Pode colocar, Fernando, no último slide, já que a gente tem um tempinho para fechar a apresentação, em relação à questão da democracia, né? Assim, claro que isso também, com a rejeição dos candidatos mais extremistas, isso foi algo que a democracia apareceu ali, né, como algo que estava também em disputa, em votação. Né? E aí eu só queria lembrar de uma
trouxe, né, os dois, o David e o Wade, num artigo que foi publicado no Foreign Affairs, America's Coming Age of Instability, e aí eles dizem que assim, está se consolidando, está se definindo de forma mais perene os Estados Unidos tendo de lidar na sua cena política, na sua dinâmica política, com uma estabilidade política endêmica. E aí, o que isso significa? Né? A gente vê, falei do Obama com gridlocks, tem filibuster, a gente fala de shutdown, que seja disputas, crises constitucionais que vão ser frequentes, contestação das eleições, então isso, a tendência é se agravar, e aí não só contestar o resultado da eleição, mas, como eu falei, contestar o método, contestar todo o processo, conflitos entre o legislativo e o executivo, tanto no nível federal quanto nos níveis locais, conflito entre o judiciário e os estados, né? A gente viu isso tem se acentuado de novo, olhem para a pesquisa da CEVI, e aí eles dizem por que não é uma estabilidade política endêmica, mas por que não chega a ser um autoritarismo? E eles têm uma expressão, né, que eles falam no artigo de 2002, autoritarismo competitivo, né, quando as instâncias democráticas formais elas são usadas como ferramenta, como principal meio de obter e exercer autoridade política. Então, assim, você minar a democracia pela própria democracia, né? Isso aí a gente está vendo já há algum tempo. E aí, o que eles dizem? Nos Estados Unidos não se chega nisso, apesar de ter uma política tóxica, apesar de ter, enfim, uma Suprema Corte cada vez mais conservadora, entre outros pontos, porque eles veem na sociedade civil, no setor privado e na imprensa, que são potentes, então eles conseguem funcionar como uma barreira, né, uma primeira barreira lá para esse outro cenário, que nós estamos longe do seu cenário real, consideram que existe uma oposição política robusta, e quando eles falam isso, eles se referem aos democratas, que nós somos republicanos, e consideram também, e aí, enfim, eu deixo para quem estiver assistindo dizer, avaliar se isso é um excesso de otimismo ou não, se é de fato assim, a capacidade institucional dos Estados Unidos têm, é suficiente num sistema, como o Rafael também descreveu, um sistema federal que é extremamente descentralizado. Então, essa capacidade institucional, a força das instituições americanas, elas ainda têm força suficiente para manter essa guinada mais definitiva. Contra a democracia. O professor Marcos quer fazer um comentário também sobre as perguntas. Eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que o professor Rafael havia mencionado, a Tatiana acabou de abordar agora, que é a divisão que tem nos Estados Unidos. A minha percepção é que, do ponto de vista político, os Estados Unidos estão se transformando numa sociedade disfuncional. Em que aspecto? Que as divisões são tão grandes, e tão profundas, que a perspectiva de ter uma ruptura no sistema é cada vez mais visível no horizonte. Em janeiro do ano passado, a gente fez uma análise acerca dessa divisão, e, inclusive, uma analista da CIA chamava atenção, que por todos os indicativos de ruptura, de dissenso na sociedade americana, ela seria mais propensa a uma guerra civil do que a própria Síria. Então, isso está colocado no documento que a gente escreveu em janeiro deste ano. Então, esse é um ponto importante. Uma outra questão, que aí, dando volta para responder o professor William, porque eu não li, então eu não tenho como falar disso, professor. Mas tem uma outra questão que é importante, que está sendo utilizada pelos republicanos, que é a chamada teoria da grande substituição. Então, eu acho que esse tema é um tema que ele é muito abordado pelos republicanos, em que apontam, falam assim, bom, aonde que está o diferencial de mercado do Partido Democrata? Está em negros, está em latinos, está em
uma parte em asiáticos, e que seria essa população não branca que daria, ou que está garantindo, né, para o Partido Democrata, né, as suas conquistas eleitorais. Agora, no momento em que coloca essa teoria da grande substituição, e isso aí entra, né, não apenas como fake news ou como teoria conspiratória, que entra na alma da população branca conservadora dos Estados Unidos, isso também é um tema que é disruptivo. E uma questão que a Camila levantou acerca da possibilidade do caminho alternativo. Então, propenso a considerar aquilo que o professor Rafael falou, porque tem exemplos aqui, tem duas disputas primárias que merecem consideração. Da Liz Cheney em Wyoming, né, frente ao Harriet Hageman, e da Jéssica Cisneros, né, no 14º distrito no Texas, e o Henry Cuellar. É interessante que a Jéssica Cisneros é uma pequena comerciante, vem com um discurso progressista, né, entraria no squad junto com Alexandre Ocasio-Cortez, e o Henry Cuellar é um democrata anti-aborto, mais conservador dos democratas, e envolvido com escândalo de corrupção. Ainda assim, na primária democrata, a população daquele distrito do sul do Texas optou pelo Henry Cuellar. E, do outro lado, né, a Liz Cheney, que ela continua tendo um papel muito importante na Comissão 6 de janeiro, ela foi suplantada por um desafiante naquele distrito do Wyoming. Então, a impressão que tem, né, é que o caminho do meio, ou o caminho mais progressista, aí, eu acho que ele é muito difícil de se alcançar nesse contexto. Então, essa radicalização, ela aparenta ser uma tendência difícil, ainda mais para um sistema político como o americano, que não entrega. Tem um sociólogo chinês, né, que ele chama a atenção de que nos Estados Unidos os partidos mudam, a política não muda. Na China, o partido não muda, mas as políticas mudam. Eric Lee, o nome desse sociólogo chinês. Então, é uma coisa que a gente teria que prestar atenção, porque é disfuncional. Então, você fala de entregar mudança na imigração, aí você tem a Suprema Corte, que tem maioria, né, bloqueia qualquer iniciativa. Por outro lado, você pode aprovar uma medida no Congresso, mas tudo que necessita de 60 votos no Senado, independentemente ali, é muito difícil de se obter. Então, você fala, por exemplo, tem que dar uma resposta muito rápida com relação à crise de infraestrutura ou reconversão energética. Não tem consenso. Tudo bem que a lei da inflação que passou, que é a chamada lei do chip, né, teve o apoio de 17 parlamentares, mas justamente porque, dentre os poucos consensos que tem, é a política anti-China. Fora disso, você não consegue identificar nenhum consenso dentro da lei. Bom, pessoal, a gente encerra, então, por aqui.